vamos cantar esse mesmo playback que eu toquei esse fundo. Já vamos para a palavra, viu? E porque na verdade tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Sejamos por notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus e do que os céus, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Agora a palavra e o estudo, Números capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 25, viu, irmão? Acompanhe de casa com a sua Bíblia, né? Nós vamos prosseguirmos aqui, né? Deus, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco, né? 1452 antes da era cristã, estava Deus trabalhando aqui. Surgiu um profeta que não fazia parte dos profetas de Deus, era um encantador, mas Deus, quando ele foi tentado pelo outro a amaldiçoar o povo de Israel, Deus interferiu e falou através dele, né? Alguns pontos aqui, né? O estudo vai falar certinho. Vendo Balaão que parecia bem ao Senhor que ele abençoasse a Israel, não se foi como da primeira e a segunda vez, ao encontro de procurar agouros, os agoreiros, né, os encantadores, mas sim voltou o seu rosto para o deserto. Com respeito a isto, né, o estudioso diz, este capítulo mostra que o profeta está em sua loucura. Ele estava disposto a escutar a voz do diabo, embora não tivesse disposto a escutar a voz do Senhor.
A correção, a perversão e a rebelião da vontade do homem está ilustrada miseravelmente com o medo em Balaão, até em seu tempo de estar conscientemente sujeito ao movimento do Espírito Santo, em sua sede pelo dinheiro, os encantamentos o procurava para chegar a ser inspirado por um espírito imundo. Portanto, o conhecimento das coisas espirituais não é o conhecimento espiritual, né? Versículo 2: E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, né? Mas não significa que ele tinha o Espírito de Deus, porque definitivamente não o tinha, mas o Espírito de Deus veio sobre ele, né? Por causa do povo de Israel, né? E alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Esse é o capítulo 3. O que significa que viu uma visão, né? Versículo 4. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em estás e de olhos abertos. Diz, o versículo 4, eu repito a leitura: aquele que ouviu os ditos de Deus, que viu a visão do Onipotente, que caiu, mas se lhe abre os olhos, né? Versículo 5: Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Versículo 5, né? O Senhor olhou a Israel dessa forma, e ele na atualidade olha a igreja, a verdadeira igreja, quer dizer, da mesma forma. Versículo 6: Como ribeiros estão estendidas como jardim junto aos rios, como árvores de sandalo plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas, né? Esse é o versículo 6. Israel tem o propósito de ser uma bênção a todo o mundo, e efetivamente cumprirá esse papel na idade do reino vindouro, né? Que é na manifestação de Deus para salvar ele. Versículo 7: E de suas mãos desfilarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Glória a Deus. E o seu rei será mais exaltado do que Agag, e o seu reino será exaltado. Na idade do rei de Israel, enriquecerá muitas nações. O Senhor Jesus, Israel será a primeira nação no mundo durante a idade do reino. Versículo 8: Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as de unicórnio. Consumirá as nações que são seus inimigos, e esmiuçará os seus ossos e os atravessará com as suas setas. Uma vez mais, a 305, força de um rinoceronte africano, embora cubra um largo espaço de tempo,
o maior cumprimento será durante a batalha do Armagedon. Israel, nesse tempo, fará todas estas coisas, porém só poderá fazer com a ajuda do Messias. Glória a Deus, aleluia. Glórias, glórias, glórias. Versículo 9. Encurvou-se para tornar-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. A primeira promessa que Deus deu a respeito de Israel, quando eles ainda estavam nos lombos de Abraão, Gênesis 12, 1-3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Versículo 10. Então se acendeu a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as suas palmas, lhe disse: para amaldiçoar aos meus inimigos te chamei, e eis que já por 3 vezes os abençoaste completamente. Versículo 11. Portanto, agora foge para o teu lugar. Eu disse que te honraria, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Olha, e o coração. E Balaão lhe respondeu: não o declarei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o dito do Senhor para fazer coisa boa ou má de meu próprio coração. Olha aí, está sendo sincero. Mas o que o Senhor falar, isso direi eu. Versículo 14. Eis que eu agora vou ao meu povo, portanto, venho, indicar-te-ei o que este povo tem que fazer ao teu povo nos últimos dias. Olha, castigo vinha para Moab, através de Israel. Fala do Deus através de Israel, de Deus através de Israel. Fala da idade do reino vindouro, futuro. Proferiu a sua parábola, dizendo: disse Balaão, filho de Beor, disse o Senhor de olhos abertos. 16. Disse o que ouviu, os ditos do Senhor, e o que sabe, a ciência do Altíssimo, que viu a visão do onipotente, que caiu, mas se lhe abre os olhos. Versículo 17. Verei-o, mas não agora. Contemplarei-o, mas não de perto. Sairá uma estrela de Jacó, e se levantará um cetro de Israel, que ferirá os termos de Moabe, e destruirá a todos os filhos de Sete. O Messias viria, mas não nessa época, não nesse momento, durante o tempo de Balaão. O Messias, o Senhor Jesus Cristo, Versículo 18. E Edom será tomada, e também Seir será tomada por seus inimigos. Israel se comportará varonilmente. Na idade do reino vindouro, Israel ocupará a maior parte da área do Meio Oriente. Versículo 19. E de Jacó sairá um que terá domínio, e destruirá os que ficarem da cidade. O Senhor Jesus Cristo, a batalha do Armagedon,
quando o anticristo e seus exércitos serão destruídos, né? Versículo 20: e vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque é a cabeça de nações, mas será destruída para sempre. Para atacar Israel, e o fez quando eles saíram do Egito, Êxodo 17, versículo 8 a 16, né? Eu já passei por essa parte. E em tipologia, Amaleque é um tipo da carne. Esta predição nos diz que o caminho da carne, em última instância, será totalmente derrotado. Acontecerá na ressurreição da vida vindoura. 1 Coríntios 15, 51. Né? Glória a Deus, aleluia. E 54. Versículo 21: e vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: forte é a tua habitação, e puseste na penha o teu ninho. 22: e entretanto, o quenita será consumido, quando a Síria te levar cativo. Refere-se ao anticristo quando fizer a sua estreia no domínio mundial, que fracassará. Porque muitos fazem uma interpretação: o anticristo vem da Síria, da parte de Alexandre o Grande. Meu povo, isso é bíblico, né? Muitos falam coisa aí que não tem nada a ver, né? Tem pessoas que querem ser o anticristo. E não é questão de querer ser, é quem Deus determinar que vai ser, né? E ele virar da Síria, do trono de Alexandre, viu? É aqui indica, né? O Grande. Versículo 23. Proferiu, e eu vou pregar essa mensagem. Ela precisa juntar pedacinho com pedacinho aqui, acolá na Bíblia, e trazer ela, mostrar a realidade. Pessoas que estão falando coisas aí que não tem nada a ver, né? Tem homens aí se levantando para ser o anticristo. E não é assim que funciona, né? Deus sabe que e aí no tempo certo ele determina que isso aconteça, que é um cumprimento, né? Versículo 23. Ainda proferiu a sua parábola, dizendo: aí quem viverá quando Deus fizer estas coisas? Versículo 24. E virão navios da costa de Chipre, e afligirão a Assíria, afligirão também a Éber, mas ele também perecerá para sempre. Corresponde aos últimos dias e se refere ao anticristo, quem perecerá na batalha do Armagedon. Versículo 25. Então se levantou Balaão e se foi e se voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Olha, dois homens imprudentes. E os dois tinham nome, né? Um era rei e o outro era intermediário dos reis. Ganhava ouro, prata, coisas materiais para adivinhar o futuro de reino, né? Era um mago, um encantador. O Balaque. E o Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas, né? E ele se incomodou quando viu os israelitas tinham se escapado do Egito, se libertado do Egito, se estava nos contornos das suas terras. E aquilo incomodava o Balaque. Mas futuramente, eles iam cair na espada de Israel mesmo.
Israel estava bem acampado. As suas tribos, né? Tinha sido liberto da terra do Egito e vinha com a força destruindo tudo que Deus mandava. Quando Deus está no negócio e alguém está obedecendo, as coisas acontecem. Quando o homem não obedece, nem o pão ele não consegue conquistar sem Deus. Imagina vencer uma guerra, né? O pão de cada dia, que é uma coisa simples. Quando o homem não obedece a Deus, nem o pão de cada dia ele não consegue conquistar. Imagina vencer uma guerra, né? Um reino sem Deus. Mas Israel, quando obedecia, Deus operava. Ele vinha de lá para cá, do Egito, roçando os reinos, os quais quando Deus mandava, né? E eles obedeciam, né? E assim chegará o dia de Deus visitar Israel e libertar das dores novamente. Assim como libertou lá no Egito. Lá foi uma libertação, mas outra libertação vai acontecer. Na idade do reino. No futuro, no final de todas as coisas. Deus se manifestará. Jesus se manifestará para Israel. Para resgatar o seu povo. Salvar eles. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora e para todos sempre, e assim seja. Amém.